Edição de voz passo a passo, como eu faço aqui no estúdio. Se você tá perdido e não sabe nem por onde começar, esse vídeo aqui é pra você. Eu tenho esse projeto aqui que eu vou fazer a edição de voz agora e já vou mostrar pra vocês na prática em uma situação real de uma música que eu tô produzindo pra Nini, que é a cantora que me enviou essas vozes aqui e tudo mais, né? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui pra fazer uma edição passo a passo, para você não se perder no processo, separar as etapas e organizar tudo que você vai fazer. Porque se você sair fazendo na louca, qualquer coisa, você vai se perder, você não vai ter controle do que você está fazendo. E profissionalmente isso é muito ruim. Então você precisa saber o que você está fazendo e é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Primeira coisa que eu faço é organizar o projeto. Então eu importei aqui as vozes, certo? No caso, a Nini gravou essas vozes e me enviou os arquivos e eu vou fazer a edição aqui e depois fazer a mix e master, né? Então, pode ver que tem várias coisas aqui, tá? Tem alguns takes aqui, ó, que a gente conversou para fazer de um jeito diferente no início, então ela gravou aqui. Tem aqui a voz principal, quando ela gravou em um dia, em um momento, e aqui outras opções também, que é outras ideias que a gente teve para interpretação de partes da voz e tal. Então tem bastante coisa só de voz principal. Então para isso aqui, ó, já vou colorir esses canais para eu saber que todas essas vozes aqui fazem parte de uma coisa só, que eu depois vou organizar, editar como eu quero, excluir o que eu não quero e tudo mais, né? Tem aqui, ó, os backings, que eu posso deixar de azul mesmo. Tem o final aqui, ó, que eu vou colocar, sei lá, num amarelo claro aqui. E tem o coro, que faz parte de outro tipo de voz, né? Não é a voz principal e tal. Então, primeira coisa já é separar e organizar aqui visualmente para a gente já saber o que é cada coisa e não se perder, né? Eu sei que é chato isso aqui, todo mundo quer partir direto pro som e já sair fazendo, mas se você já tentou fazer isso com muitos canais, você vai ver que vai virar uma bagunça depois e a chance de você se perder é muito alta. Então, por isso que a organização, por mais que seja chata, cara, é rapidinho aqui, você faz, resolve e, pô, a maravilha, e você não vai se perder, né? Você vai agir como profissionais agem, que é preparar esse projeto aqui para você trabalhar melhor. Se você não quiser fazer, beleza, é por sua conta, mas eu recomendo que faça. Já sabendo o que é cada coisa aqui, ó, visualmente e tal, eu começo a separar o que eu vou usar e o que eu não vou usar. Então, por exemplo, nessa voz principal aqui, ó, tem bastante coisa gravada, só que tudo isso aqui vai virar um canal de voz principal, porque eu vou selecionar as partes que eu quero de cada uma, né? Se você gravar só um canal de voz, beleza, você não precisa fazer isso. Mas se você tiver vários canais, é legal você selecionar para não perder tempo, né? Depois editando tempo, afinando voz e afinando ali e tal, vozes que você nem vai usar depois na produção, né? Por isso que eu prefiro já organizar aqui e retirar o que eu não vou usar, certo? Então, por exemplo, os backing vocals aqui, ó, vou ouvir. Entrega e agradece, deixa a vida te surpreender. Ó, essas aqui todas vão ser usadas, tá? E no final tem também, né? É isso aí. Aí tem o coro aqui também, que todas vão ser usadas, né? Entrega e É isso aí. Vamos ver o final aqui, ó, se vai ser usado esse canal. entrega e agradece, deixa a vida. Vai ser usado. E agora a gente vai selecionar, ó, eu já consegui ver, ouvindo rápido aqui, que eu só vou ter que reduzir os canais desses canais laranja, né? Que são a voz principal. Então eu vou selecionar aqui o que eu quero de cada parte, vou ouvindo e vou montando o que eu quero. A princípio, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Essas vozes início é o que a gente vai usar no início da música, né? Que tem uma interpretação diferente ali e tal. Essas outras três vozes aqui, ó, que estão ali, voz principal, take 1, take 2 e take 3, né? São o que eu vou usar na maior parte do tempo. E quando eu não curtir alguma coisa desses takes, que a interpretação mudou, né? Eu vou pegar do outro aqui, que é uma voz que a gente combinou de fazer mais solta e tal, para dar a ideia da música crescer em algumas partes e tudo mais. Então, eu vou selecionar o que eu quero aqui de cada parte
da música. Vamos começar pelo início aqui, né? Ó, vou mutar as outras vozes. E vamos lá. Primeiro ouvir o take 1 aqui, ó. Valorizar e reconhecer o que existe aí dentro de você. Presença e confiança. Ok. Agora deixa eu ver o take 2. Valorizar e reconhecer o que existe aí dentro de você. Presença e confiança. Ok. Vamos ver o take 3. Valorizar e reconhecer o que existe aí dentro de você. Presença e confiança. Então é o seguinte, vou criar um canal aqui de áudio. Vou chamar ele de voz principal. Ou lead vocal, vai. Só pra eu saber ter um nome diferente mesmo do que já tá ali, né? Agora sim eu vou pegando os trechos que eu quero. Então, por exemplo, ó, o final eu gostei desse take 3 aqui. E confiança. O jeito que ficou, eu curti. E lembrando que, cara, isso aqui é uma escolha muito pessoal e também é uma coisa que a gente não pode ficar demorando muito de escolher. Tem que ser meio na intuição também, você escuta ali e fala, eu gostei desse, já vai juntando e já era. Porque se você ficar muito tempo em cima do mesmo trecho ouvindo, cara, a gente começa a pirar e não sai do lugar, entendeu? Então tem que ser algo mais rápido mesmo, entendeu? E aí a importância de gravar bem, né? Quanto melhor você gravar, melhor vão ser as opções que você tem e meio que vai subir o nível das escolhas. Mesmo que você escolheu um take que tinha o outro que era melhor, mas aquele que você escolheu também é bom, né? Então tem tudo isso aí. Vamos ver aqui. Valorizar e reconhecer o que existe aí dentro de você. Presente. Deixa eu ver. Valorizar e reconhecer. Valorizar e reconhecer. Valorizar e reconhecer. Esse aqui. É o primeiro. Aí vamos ver a segunda parte. O que existe aí dentro de você. Presença e confiança. Acho que esse take 1 aqui tá legal. O que existe aí dentro de você. Presença e confiança. É isso aí. Então acabou ficando a maior parte do tempo aqui o take 1 e o final do take 3, né? E o início é isso aí, tá? Vou só colorir de uma cor diferente aqui, ó, vermelho, para eu saber que esse aqui é a voz principal, né? Agora a gente vai continuar. A princípio eu ainda não vou excluir essas vozes ali do início que eu já selecionei, né? Mas depois que eu terminar de selecionar, eu vou excluir elas que a gente vai limpando do projeto, né? Então tá ali, o início já foi. E essa seleção a gente vai fazendo na música toda, certo? E com isso a gente vai reduzir os canais e ter um canal só já selecionado da voz principal, que é o que interessa pra gente. Acabei de selecionar os takes aqui, então a gente pode ver que, por exemplo, todos esses canais aqui, ó, a gente não vai usar mais. Isso aqui, pô, limpa demais o projeto, cara. Facilita muito na organização, pra gente não se perder, não perder tempo também e tudo mais, né? Pode ver que, ó, eu cortei bastante partes do que eu queria aqui, de certos pedaços de cada take e tal, e montei aqui a seleção que eu fiz, né, da voz principal. Então, todos os outros canais aqui, eu já vou excluir porque eu tenho certeza que é isso aí, tá? Se você não tiver certeza ainda, você pode esperar um pouquinho para excluir um pouquinho mais para frente, mas já deixa tudo mutado ali, ou coloca lá no final do projeto e tal, para você não atrapalhar o visual, não poluir aqui o projeto e tal, né? E aí uma coisa importante de fazer é o seguinte, pode ver que tá tudo picotado aqui, ó.
Tem as partes que eu selecionei, né? Na música toda, pode ver. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado, e eu já faço isso logo de cara, é o seguinte. Eu vou fazendo esses fades, né, ó, nas emendas, entendeu? Pra ajustar ali onde eu quero deixar essa voz, né? Ó. E vou fazendo os fades também onde tá, por exemplo, aqui que tem um buraco ali, né? Pode deixar assim, mas aí faz o fade pra ele não ficar brusco ali, né? Mesmo que você não esteja vendo nada de onda sonora ali, mas pode ter algum ruído no fundo e tal, que pode ficar estranho se ele aparecer do nada. Então essa transição é melhor. Aqui também, ó, o som de respiração, eu procuro deixar... A respiração vai estar ali, ó, naquele sonzinho ali, quer ver? Coração pra trans. Então tem que deixar aquele som ali pra não ficar artificial, né? Aí eu vou fazendo esse tipo de coisa na música toda. Aqui dá pra fazer o fade mesmo. Constrói teu próprio universo. É isso aí. Isso aqui é bem importante pro som não ficar artificial e evitar uns cliques ali, algum estalo, alguma coisa assim, no meio do áudio. Aí depois, se você não faz isso, lá na mix é capaz de você estar ouvindo alguma coisa estranha e vai ter que fazer isso aqui e descobrir onde é que tá e tal. Então, na edição já gosto de fazer isso aqui pra já deixar tudo certo, entendeu? É isso aí. Aí vai fazer isso aqui na música toda. Depois que eu terminei de fazer isso aqui, uma coisa que eu gosto de fazer é colar todos esses takes para não ficar eles separados ali, né? Então eu tendo um áudio só da seleção que eu fiz vai ficar muito melhor. Uma forma de fazer isso aqui no Logic é selecionando todos os takes aqui, vai na ferramenta aqui, ó, Join To e clica aqui em cima. Ele vai processar esse áudio e vai colar tudo, vai transformar em um áudio só, certo? Outra forma de fazer é você fazer o Bounce in Place, né? Que no caso aqui, ó, eu aperto o atalho Ctrl Command B e aqui ele vai fazer, ó, Bounce Track in Place. Aí ele vai, como se fosse renderizar esse áudio, né, em um áudio só, no próprio canal ali. Também dá para fazer desse jeito. No Reaper, se você clicar com o botão direito em cima do canal e Render Freeze Tracks, você vai encontrar a mesma opção, vai fazer essa mesma coisa aqui. E também tem a opção de colar os elementos ali, né? Que no caso no Reaper é o Glue, né? Clica com o botão direito, tem lá Glue Selected Items, alguma coisa assim. Depois de selecionar os takes, o que eu gosto de fazer é editar o tempo antes de afinar as vozes, porque aí eu já deixo tudo mais sincado ali, no tempo certo, sem adiantar nem atrasar, ficar mais do jeito que eu quero mesmo. É uma escolha musical também, você não precisa deixar tudo cravado, você pode deixar atrasado de propósito, adiantado de propósito, onde você quiser, né? Para ter uma interpretação ali e um balanço, um groove, né, e tal, que é interessante também. Então, é uma escolha musical, né? Que o produtor ou o cara que vai fazer a edição vai escolher se vai fazer ou não para aquele estilo musical, certo? Sempre importante lembrar isso aí. E pra gente editar, tem várias formas de se fazer. Eu vou mostrar duas aqui para vocês. Tem um jeito básico, mais raiz de editar, e tem um jeito mais tecnológico, que é para explorar as ferramentas que a gente tem hoje em dia nas DAWs, nos programas aí de produção musical e tudo mais. O jeito mais básico de fazer é você cortar o áudio onde ele está adiantado ou atrasado, corta aquele trecho e joga para onde você quer. Para isso, você pode olhar as linhas guias, né? Aqui o tempo tá bom, tá? Mas vamos supor, vamos pegar essa frase aqui, ó, que tá legal também. Mas vamos supor que esteja adiantado, tá? A gente olha na linha ali e vai ouvindo também. Você não pode só olhar a linha guia ali, porque no fim das contas é música. Então, não são áudios cravados ali que vai soar bem, necessariamente, entendeu? Então você tem que ouvir. Mas vamos supor que você ouviu esse trecho aqui, ó, essa frase, ó. Presença. Vamos supor que você ouviu e acha que ela tá adiantada. Você pode cortar, então você corta um pedaço antes dessa frase, no silêncio aqui, e no silêncio depois dessa frase, para ela ficar solta do resto, né, ó. Aí clicando aqui, você pode arrastar para onde você quiser, certo? Esse é o jeito mais básico de fazer. Aí depois de você fazer isso aqui, você faz só os fades aqui, ó, para deixar certo. Beleza? Esse é um jeito básico de fazer e que funciona. Outro jeito que é mais tecnológico aí, que a gente explora mais as ferramentas que tem
nas DAWs, né, são usando ferramentas que conseguem detectar os picos do áudio ou as notas e tudo mais. Então isso é muito legal e aqui no Logic a gente tem uma função que se chama Flex Time, para editar o tempo das coisas. Você pode usar em outras DAWs, tem outras funções, você pesquisa aí na DAW que você usa, mas aqui no Logic, eu vou mostrar aqui para vocês, se chama Flex Time, certo? Para a gente acionar essa função, para ela começar a aparecer, a gente clica lá naquele ícone lá em cima, que é tipo um X ali, né? Coloca aqui, clica ali, ele começa a aparecer nos canais. A gente pode clicar aqui para ativar no canal. E aqui embaixo, nesse botão no caso, né, que aparece ali, ó, pode ver que se desativar a função, o botão some do canal. Apertou ali, ele aparece e você pode ativar nos canais que você quer. Aqui embaixo aparece essa barrinha também, que é o algoritmo que ele vai usar para detectar esse áudio. E aí é legal você usar algoritmos que tenham a ver, que façam sentido, né, com o áudio que você está editando. Por exemplo, aqui é uma voz que é monofônico, só canta uma nota por vez, não consegue cantar duas notas ao mesmo tempo, né? Se fosse um piano, uma guitarra, um violão fazendo acordes, que está tocando várias notas ao mesmo tempo, aí seria polifônico aqui, ó. Ou aqui, né? No caso da voz, é monofônico. Clicou ali, a gente pode acionar agora a função do Flex Time no canal da voz, ó. Ele vai analisar e ele começa a fazer umas marcações que vão servir de guia para a gente olhar ali e encontrar onde estão as notas, né, que ela está cantando. Por exemplo, aqui, ó. Valorizar e reconhecer. O legal disso aqui é o seguinte: repara que a gente não pode simplesmente pegar e colocar tudo no tempo ali, porque eu não gosto dessa forma, na voz não soa natural e tal, automaticamente no caso, né? Eu gosto de usar as linhas aqui só como guias. Então, por exemplo, aqui, ó. Valorizar e reconhecer. Esse, ó. Valorizar. Eu gosto de pegar as notas que marcam na voz. Então, quando ela fala valorizar e reconhecer, esse valorizar marca pra mim, o reconhecer marca também e o ser no final, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Valorizar. Repara que tá bem próximo da grade, né? E não precisa ficar dando tanto zoom, não, porque não é assim que funciona a música, né? Aqui é só para ser um guia mesmo. Então, quando você quiser jogar uma nota para o tempo, por exemplo, aqui ficou quase, mas eu vou jogar ela para o tempo aqui só para mostrar para vocês. Você passa o mouse em cima dessa linha pontilhada ali, clica e arrasta para a grade que você quer. Aí ele já foi, ó. Valorizar e reconhecer. Certo? Por exemplo, esse ser aqui, ó. Reconhecer. Vou clicar ali, arrastar para a direita. Que ficou... E reconhecer. É isso aí. Vamos ouvir aqui com a música, tá? Para ter uma noção musical mesmo, né? Valorizar e reconhecer. Legal. O que existe aí dentro de você. É isso que eu vou fazendo na música toda para ir lapidando onde eu quero. E se tiver um trecho que tá muito atrasado ou adiantado, eu prefiro cortar mesmo, igual no jeito básico que eu mostrei ali, jogar para o tempo primeiro, de um jeito mais bruto assim, e depois lapidar com esse Flex Time que tem aqui no Logic, que ajuda bastante a gente a conseguir editar, certo? Mas, cara, eu uso muito aquela edição manual também, que é só cortar, fazer os fades e tal. Funciona muito bem e soa muito natural. Você fazendo ali com cuidado, soa muito bem. Às vezes, até melhor do que as funções automáticas, né? Principalmente se você é iniciante e tal, cara. Esse jeito básico de fazer vai te ajudar muito a conseguir um som natural. Lembrando que é sempre importante gravar muito bem, né? Para você não ficar muito adiantado nem muito atrasado ali. É só quando acontecer você dá uma ajustada e é isso aí. Uma coisa bem importante de falar é pra gente não levar os gráficos ao pé da letra, tá? Lembra que isso aqui é um auxiliar, é um algoritmo e tal, mas não quer dizer que a gente tenha que colocar todas essas linhas na grade. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que não funciona, tá? Fica muito estranho e tal, perde toda a interpretação ali da voz e tal, que tem esse swing, esse balanço, né? Que é muito legal. E outra coisa é que o algoritmo se confunde também. Por exemplo, aqui, ó. Reconhecer. Quando fala reconhecer, Reconhecer. no co, a gente tem essa primeira parte do som, que é o k, k, esse som do C, né? Ó. E nessa outra parte tem o som do O
mesmo, né? Então tem o som do C nesse primeiro pedaço e o som do O aqui, que faz o co, né? E a gente olhando aqui com o zoom ali e tal, a gente consegue ver separado. E o programa também confunde. E às vezes, se você colocar esse som do ataque do co aqui na grade, a sílaba soa atrasada, entendeu? Então, às vezes eu deixo esse co, o que também faz isso, que tem esse ataquezinho ali. Se tiver um pouquinho adiantado, cara, você tem que ir no ouvido mesmo e ver como que tá soando, entendeu? Pra não sair colocando tudo na grade ali e acabar estragando o som. Você tem que ouvir e vai no ouvido, vai olhando ali também, que o visual acaba ajudando, né? Mas não fica preso ao visual e não leva ao pé da letra, achando que você tem que colocar tudo ali na grade, porque música não funciona assim, certo? Pra soar musical, você vai ter que ouvir, porque é música. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui, depois de organizar ali o projeto, depois de organizar os tempos também, né? Editar os tempos, explicando melhor aqui, a gente vai afinar as vozes, certo? Isso é muito importante para a gente conseguir lapidar melhor o que foi gravado, o que foi executado na gravação. Lembrando que isso não exclui uma boa gravação, tá? Quanto melhor o cantor cantar, a cantora cantar, quanto melhor for o arranjo, a interpretação e tudo mais, melhor é o resultado final e menos trabalho você tem na edição, né? Mas hoje em dia a edição é um recurso que a gente tem e que na música pop é muito utilizado. Tem outros estilos, por exemplo, alguns tipos de rock, blues, jazz, MPB, tem coisas que são mais soltas, que não são editadas nem o tempo nem a afinação, tá? Então você tem que tomar cuidado com os estilos que você está trabalhando para saber o que você vai fazer ou não, beleza? Mas nesse caso aqui é uma música que já puxa mais para nova MPB, é um som mais pop que a cantora também me procurou para isso, então é isso que a gente vai fazer aqui para chegar nessa sonoridade, nesse estilo de produção. Então eu tô com um projeto aqui organizado, já com os tempos editados, certo? E tá tudo aqui certinho. Então agora eu vou começar a afinar as vozes. Eu vou começar pelo lead vocal, que é a voz principal, né? Então vou pegar aqui no Logic, no lead vocal, vou adicionar um plugin, que no caso eu faço isso com o Melodyne, que para mim é o melhor plugin para esse tipo de edição de voz, né? Mas aqui no Logic você também tem o Flex Pitch, né, para afinar, que é uma alternativa se você não tiver o Melodyne. Tem o Wavestone também, que você também consegue fazer algo similar, né? O que importa também é você dominar a ferramenta para extrair o melhor que ela tem. Para a galera do Reaper também tem o Reatone, que é mais simples, mas funciona, tá? Conheço inclusive produtores, amigos e tal que usam e funciona também. Então aqui eu vou colocar o Melodyne, que é um plugin pago, tá? Vou colocar ele aqui. E aqui, ó, no Melodyne, dependendo da versão que você usa, no computador que você usa, o sistema que você tem e tudo mais, às vezes, só de abrir o plugin, ele já reconhece o áudio que está ali e você já consegue fazer a manipulação aqui. E dependendo da versão que você usa, da DAW, sistema operacional, computador e tal, você não consegue fazer dessa forma. Aí você tem que usar o transfer aqui, que é basicamente pro Melodyne ler o que tem no canal inteiro dessa voz, passar para dentro dele e você conseguir editar, certo? Então é isso que a gente tem que fazer aqui. Para fazer manual, a gente pode clicar em transfer e dar um play na música inteira para ele ler esse áudio e conseguir jogar ali para dentro, né? Mas tem uma outra forma de fazer, que é o seguinte, aqui no Logic tem uma gambiarra aí que dá para fazer, que fica bem mais rápido, né? Que é o seguinte, ó, eu deixo o transfer ali selecionado, né? Habilitado com aquela bolinha vermelha ali, que indica que quando der o play aqui, ele vai ler o que tem nesse canal, e vou fazer o bounce in place, né? Ó, Ctrl Command B. E aqui, ó, vou clicar em New Track e apertar OK. Ele vai fazer o bounce desse canal em um novo canal. Mas repara que com isso eu não precisei dar play na voz e ele já conseguiu ler aqui no plugin, né? Aí depois que eu faço isso, o que é que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, esse lead vocal beep, que é o bounce in place, né? Eu posso excluir. Volto aqui nesse canal, que era o que tem o Melodyne, né? Vou lá nas opções ali de region, né? E tiro o mute, que ele estava mutado quando fez o bounce
pro novo canal, né? Então agora, se eu der um play aqui na voz, ó. Valorizar e reconhecer. Eu já tenho a voz toda aqui no Melodyne para eu trabalhar e fazer a afinação do jeito que eu quiser, né? Isso aqui é uma gambiarra pra gente conseguir fazer ele ler mais rápido, porque, pô, se a gente ficar em cada voz dando play e esperando o Melodyne ler a música inteira em cada voz ali, mesmo que a gente faça algumas junto, é complicado, demora mais e é chato e tal. Então, pra ganhar tempo, isso aqui é uma gambiarra que a gente que é brasileiro gosta pra caramba e conhece várias, né? E aqui é mais uma pra você colocar aí no seu repertório de gambiarras musicais, de produção musical, beleza? Então vamos agora editar essa voz aqui. E aqui no Melodyne é o seguinte, pra quem nunca viu isso aqui, tem até uma aula aqui no canal, tá? Pra você ver mais passo a passo e tal, especificamente sobre o Melodyne. E é o seguinte, a gente tem as notas aqui do lado esquerdo, de uma forma bem resumida, né? Então, quanto mais alto ali, mais aguda é a nota, certo? Então, se o risco, por exemplo, os desenhos estiverem aqui pra baixo, é uma nota grave. Quanto mais alto, mais agudo, certo? E aí, pode ver que o Melodyne, ele faz um gráfico das notas que a voz está cantando. Então, por exemplo, aqui, ó, pode ver que o gráfico laranja está alinhado com essa nota ali, ó, que é um Mi bemol 4, tá vendo ali, ó? E, B, 4, né? No caso, o 4 é a oitava, que começa lá grave e vai subindo, né? Então aqui tá no Mi bemol 4. Essa nota aqui, por exemplo, ó, ela vai estar alinhada com o Sol, entendeu? Depois aqui, ó, Mi bemol, Si bemol aqui embaixo, Sol, Lá bemol, e por aí vai, né? Então, conforme a gente vai vendo o gráfico aqui, pode ver que o Melodyne desenha o que a nota cantou, basicamente, né? E o que a gente vai fazer para afinar é pegar, de uma forma bem resumida aqui, tá? É pegar a ferramenta do lado aqui, ó. Se você clicar nela em cima de qualquer nota, ó. Agora eu vou subir. Para fazer, só para exemplificar, né? Algo bizarro ali, mas ó. Valorizar e reconhecer. Entendeu? Agora eu vou voltar aqui porque não é isso que eu quero. Então vamos supor que eu errei uma edição. Posso selecionar aqui, Edit. Dá pra restaurar aqui, né, ó, pro original. Opa, e vem aqui, ó. All Changes, né? Então ele volta tudo ali. Tudo que eu tinha feito, ele volta pra trás. Pra gente afinar uma voz, né? Pra uma nota que já tá quase certa, por exemplo aqui, ó. Esse Mi bemol. Se eu clicar 2 vezes em cima, ele joga exatamente pro Mi bemol ali. Só que você tem que ouvir o que tá sendo feito ali, porque isso aqui não quer dizer que esteja de fato afinado perfeitamente. É o que o algoritmo do plugin acha e identifica como afinado. Mas a voz, às vezes, tem modulações e tal, é mais complexo, não é uma nota tão estática. Então, às vezes, mesmo a gente fazendo isso aqui, a nota soa meio fora, assim. Então, você tem que ajustar na mão. Para fazer um ajuste fino, você pode dar um zoom aqui, ó. Aqui no meu caso é segurar Option e Command junto e rolar a bolinha do mouse. Aí eu consigo dar um zoom maior ou menor ali. E arrastar na barra lá de baixo, né, ó. E aí, para eu fazer um ajuste fino, por exemplo, eu posso fazer um ajuste aqui mais brusco, né, ó. Clicar nessa nota, segurar e jogar para a nota de cima, ó. Mi bemol ou Mi. Para eu fazer um ajuste fino, eu seguro Option. Ó, seleciona a ferramenta lá, né, primeiro. Seguro o Option. Ó, clica em cima da nota e vai arrastando para onde você quer. Aí ele faz um ajuste mais fino, entendeu? Ó. Certo? E isso a gente vai fazer na música inteira. Uma coisa importante de falar também, por exemplo, vamos fazendo aqui um pedacinho para vocês sacarem, né? Valorizar e reconhecer. Ó, notas que estão próximas aqui, dá para você jogar, clicar 2 vezes em cima. Valorizar e reconhecer. Já fica bom. Valorizar e reconhecer. Aí uma coisa importante de ver aqui também é o seguinte. Pode ver que na outra nota aqui, ó. Quando fala conhecer, pode ver que essa transição de uma nota para outra que a voz faz é algo importante para a interpretação da voz. E ele tá mostrando aqui, o Melodyne tá mostrando pra gente que aconteceu esse tipo de coisa. Que é nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo que tem uma linhazinha mais fina ali que mostra
desenho que a voz está fazendo, né? Esse gráfico laranja ali, que é maior, é o corpo da voz, vamos pensar assim, e a linha mais fina ali mostra os desenhos que a voz está fazendo, certo? Então aqui, ó, pode ver que quando fala conhecer, tem essa nota aqui que está subindo, né? Aqui talvez não precise disso, mas quando você quer ter um controle específico de uma parte que o Melodyne não reconheceu, que nem, ó, pode ver que ele reconheceu tudo aqui como uma coisa só. Se eu arrastar, ó, vai tudo, não vai só essa parte do meio ali. Se eu quiser separar, eu posso vir aqui nessa ferramenta, a última ali, ó, do lado direito, né? E onde eu quero cortar e clicar 2 vezes. Olha só, ele cortou só essa parte ali do áudio. Aí eu posso voltar para a segunda ferramenta, que é o Pitch Tool, né? Que é a ferramenta de afinação mesmo, ó. E ir ajustando aqui o que eu quero. Conhecer, Ó. valorizar e reconhecer. Com isso aqui, essas ferramentas, saber dar o zoom, entender os gráficos aqui, né? A ferramenta básica do Pitch Tool, que você clicando 2 vezes em cima de uma nota, ele já joga para a nota mais próxima, né? Então, se você cantar próximo de um dó, por exemplo, e clicar 2 vezes, ele já joga para esse dó. Mas se o cantor cantou desafinado, isso aqui não vai funcionar, você vai ter que ajustar na mão, né? Isso aqui só funciona para semitonações. E quando você quer separar trechos específicos para ajustar ali notas que o Melodyne não identificou como diferentes ali, você vai na ferramenta aqui de corte, né, que é Note Separation Tool, que é para separar as notas. Você consegue cortar, volta na ferramenta de afinação e ajusta. É basicamente isso aqui que você vai fazer na música inteira. Existem outros detalhes mais complexos também. Você pode ajustar o vibrato de uma voz, por exemplo. Se tiver uma transição de uma nota que o cantor começou cantando afinado e depois desafina, você consegue ajustar. Coisas que tem muito sustain, notas longas e tal, né? Tem várias coisas um pouco mais complexas. Mas com isso aqui, você já consegue fazer uma voz ficar muito, muito boa e bem editada se você dominar essas ferramentas básicas aqui primeiro. Pronto, galera. Agora já terminei aqui a parte de edição das vozes, de afinação, na realidade. Ainda faltam algumas coisas para terminar a edição mesmo, né? E depois de já fazer essa afinação ali das vozes, depois que eu já concluí tudo, eu vou selecionar todos os canais aqui, ó, que eu afinei, certo? E vou fazer um render. No caso aqui do Logic, chama Bounce in Place, o que eu vou fazer aqui. Que é basicamente tirar aquele plugin ali e deixar a voz já processada por ele. Então fica um novo áudio ali já afinado, certo? Para o Melodyne não ficar ali nos canais e quando a gente for para mixagem, não ter nenhum plugin de edição ali. Só as coisas de mix mesmo. Então a gente separa bem as etapas e eu gosto de fazer assim, certo? Isso alivia inclusive o processamento da sua máquina, que muitas vezes a galera não faz esse tipo de coisa, fica com um monte de plugin pesando à toa aí, que você poderia aliviar desse jeito aqui, certo? No caso, para fazer isso aqui, ó, no Logic, eu vou selecionar todos os canais e nas outras DAWs é bem parecido, tá? Ó, todos os canais que eu afinei, né, que tem o Melodyne ali, ó. E aqui no caso, eu vou colocar o atalho Ctrl Command B no Logic, que é o Bounce Track in Place, né? Aqui eu vou colocar Replace Tracks, que é para ele não criar novas tracks, é para ele colocar esse áudio novo nos próprios canais de cada um, certo? E aí vou apertar OK aqui, ó. E ele já vai processar tudo que eu preciso ali para deixar esses áudios do jeito que eu quero, né? No Reaper é um nome um pouco diferente, chama Render Freeze Tracks, né? Aí eu coloco lá no Render to New Track, uma parada assim, que aí ele vai renderizar em um novo canal. Se você faz o freeze lá no Reaper, não dá certo com o Melodyne, tá? Tem que ser o render mesmo. E em cada DAW vai ser cada programa, né? Vai ser de um jeito um pouquinho diferente, mas sempre vai ter essa função para você transformar aquele processamento que você fez de edição, de afinação, em um áudio no canal. Isso que é importante você entender e achar no programa que você usa, né? Se você usar outra DAW e tá meio perdido, pesquisa aí por Render Freeze Tracks, alguma coisa assim, ou Bounce, né? No caso do Logic, Bounce Track in Place, alguma coisa assim, que você vai achar na sua DAW. Agora a gente vai pro último passo, que é normalizar os volumes ali dessas vozes, para não ficar nem muito alto, nem muito baixo. E com isso eu consigo já preparar esse projeto para mixagem. Aí quando eu for fazer processamentos na voz e tal, eu já tenho um equilíbrio bom para trabalhar
com os plugins e os processamentos que eu for fazer, beleza? Isso é muito bom e ajuda demais e recomendo que vocês façam. Eu faço isso aqui em tudo. A função que a gente vai usar para fazer esse tipo de processamento se chama Normalize. A gente encontra ela aqui no Logic, que eu estou usando agora, mas também tem no Reaper, inclusive já tem aula disso aqui no canal, certo? Que eu falo sobre esse equilíbrio de volumes e tal, para preparar para mixagem. E em qualquer DAW que você usar, você vai encontrar uma função de Normalize, certo? Geralmente tem esse nome, que é justamente para a gente normalizar, equilibrar melhor o volume, certo? E aqui no Logic tem um atalho para isso que é Ctrl Option G, com os canais selecionados, certo? E aqui, presta atenção no seguinte, no primeiro parâmetro lá para a gente escolher, no Process, eu vou colocar na última opção ali, ó, que é para ele analisar cada áudio aqui de forma individual e equilibrar. Então, se tem um canal ali que está muito alto, ele vai baixar. Se o outro está muito baixo, ele aumenta, de forma individual. Nas outras opções aqui, tem por track, né? Então, nesse caso, vai funcionar igual as duas. Mas a diferença é que, aqui no Logic, cada pedaço de áudio, se a gente cortar mesmo na mesma track, né? Por exemplo, vamos supor que eu separasse a voz do verso, do refrão e da ponte, sei lá. E tá 3 pedaços de áudio ali separado. Na última opção, ele vai analisar cada região, cada pedaço de áudio de forma individual. Na per track, ele vai analisar a track inteira, por canal, né? Então, dentro do mesmo canal, ele não separa nada. E a primeira é quando a gente tem vários canais juntos ali selecionados e a gente coloca na primeira opção, ele vai analisar tudo como um todo, né? E não é o que eu quero. Eu quero nessa última opção ali para ser individual mesmo. No método aqui, ó, tem pico, que eu uso para fazer instrumentos percussivos, né? Mas para instrumentos tipo baixo, teclados, vozes e tudo mais, eu uso no loudness aqui, que não é para ele analisar o pico mais alto, é para analisar o volume geral da track, que é o que eu quero, né? E aqui a gente vai definir o volume alvo que a gente quer deixar, o loudness, né? E pode deixar em menos 23 lufs, que funciona muito bem para trabalhar com os plugins e tal. Eu uso dessa forma e é muito top, tá? Funciona muito bem. Vou colocar aqui no Apply e esperar. Ó, aí ele vai fazer o processamento ali. E aí eu tenho as tracks normalizadas. Aqui no meu projeto as ondas estão bem grandes ali, o gráfico e tal, né? Porque eu habilitei aquela opção lá em cima, tá vendo? Ó? Waveform Zoom, que é para ele dar um zoom mesmo na waveform, que para editar facilita, né? Mas aqui no caso, isso aqui pode enganar e achar que tá clipando o áudio, que tá saturando, mas não tá. Se a gente clicar ali, ó, ele já volta pro normal e a gente consegue visualizar muito melhor aqui que tá tudo equilibrado, certo? E dessa forma eu preparo o projeto para mix e finalizo a edição de voz. Então na edição, basicamente, a gente vai selecionar os takes que a gente quer. Então de uma gravação de vários canais, a gente já pode limpar o que a gente quer e o que não quer, antes de ir para as outras fases da edição. Depois disso, a gente vai editar o tempo para sincar todo mundo, já deixar todo mundo certo ali. Depois, afinar as vozes e, por último, equilibrar o volume, fazer o normalize aqui, a normalização de volume, que a gente chama, que funciona muito bem para trabalhar depois na mixagem, certo? Fazendo esses passos e treinando cada uma dessas fases aqui e ouvindo bem, fazendo cada vez mais, praticando, você vai evoluindo para chegar no som que você quer e consegue uma voz top, mesmo fazendo em home studio, fazendo do jeito certo, você consegue um resultado muito, muito bom, certo? Espero que tenham gostado, comenta aí o que você achou, se tiver qualquer dúvida, comenta também que eu quero saber e quero criar conteúdos com as dúvidas de vocês, com as perguntas de vocês, para ajudar todo mundo e fazer uma comunidade muito massa aqui no Brasil de produção musical. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, vamos pra cima e é nóis. Valeu!